Depois de tanta notícia negativa, o torcedor do Atlético parece ter um momento de paz. E uma paz que pode trazer, ou que tem trazido, uma expectativa muito positiva aos torcedores atleticanos, que é a manifestação interna do grupo que são detentores da SAF atleticana. Depois de acompanharmos aí por diversas vezes, por diversos meios de comunicação, Atlético devendo salário, Atlético devendo luvas, o Atlético devendo direito de imagem, Atlético devendo jogador, Atlético devendo staff de jogador, Atlético devendo clubes, Atlético devendo todo mundo, e parecendo que a coisa estava de fato descambada e caminhando para um abismo sem fim. E o torcedor atleticano, claro, começa a ficar desesperançoso e buscando o entendimento de uma solução, ou uma solução, tendo o entendimento de que as coisas poderiam em algum momento mudar. O Atlético foi ao mercado, colocou à disposição a SAF, né, parte da SAF do clube, para que pudesse aparecer algum empresário para fazer um aporte, um investidor, para fazer um investimento na instituição, para tentar dar uma respirada nos cofres do clube e sanar um pouco das dívidas nessa oportunidade, porque são muitas dívidas. O Atlético deve mais de 2 bilhões de reais, além de dívida, né? Isso de dívida, mais de 2 bilhões de reais de dívidas, além de tudo aquilo que caminha contrário no momento atual, né? Uma manutenção básica, tanto da instituição quanto do grupo de jogadores. O Atlético foi ao mercado procurando alguém para aportar algo em torno de 800 bilhões de reais, e a informação que a gente tem é de que o Atlético precisa, até no final deste ano, fazer um aporte para ele sobreviver, um aporte de pelo menos 1 bilhão de reais, visto que a dívida não para de crescer, são dívidas com bancos, e a coisa não muda de figura, né? Dia após dia, todos nós sabemos, né, que é assim que funciona, os juros vão aumentando e fazendo com que a dívida se torne algo inalcançável, impagável. Hoje, na realidade, a dívida do Atlético ela é impagável se não tiver esse aporte de 1 bilhão de reais para poder sanar, dar uma estancada. E ainda assim vai continuar devendo mais de 1 bilhão de reais se o Atlético tiver um aporte para dívidas de 1 bilhão de reais. Nós não estamos falando aqui de aporte para contratação de jogadores, aporte para quitação de salários. É claro, né, que no mundo esportivo a gente sabe como que as coisas acontecem. Se você tem um montante de dinheiro na mão, você consegue diminuir algumas dívidas e, assim, consequentemente, pagá-las à vista. O Atlético deve muito no mercado, o Atlético deve muito aos bancos, o Atlético deve muito para todo mundo, então é preciso que se tenha um valor relevante para que possa fazer a sanagem imediata de alguns pontos para que o clube continue a respirar, continue a caminhar. Eu estava assistindo hoje um conteúdo que fala do Manchester United e a história do Atlético hoje é bem parecida com a história do Manchester United. É claro que eu falo da história interna da instituição, no que diz respeito à gestão. O institucional do Atlético é bem parecido com o institucional do Manchester United. O Manchester United foi comprado por um grupo, e um grupo é uma família, assim como são os Menins, e este grupo depositou valores e o clube paga para este grupo, né? Paga para essa família os valores que eles aportaram. É idêntico ao histórico, à história interna institucional do Atlético, né? Os donos colocaram dinheiro e agora eles fazem com que o dinheiro retorne e, consequentemente, quem sofre com isso é o clube. Esse negócio de SAF é muito complicado porque o aportador, o dono, ele não pode pensar em retorno imediato, né? Que os valores que ele aportar na próxima temporada vai voltar para o seu bolso, porque não vai, né? O clube é uma máquina de fazer dinheiro, mas também é uma máquina de moer dinheiro, é uma máquina de gastar dinheiro. Você faz investimento, você pode errar. Se você não revelar grandes valores para vender por
por cifras absurdas, você não consegue a recuperação imediata, porque as bilheterias, por si só, elas não vão te devolver aquilo que você fez como aporte. E no Atlético, os donos fizeram dessa forma e agora não fazem mais aporte e a instituição sofre. Só que, nos últimos dias, o torcedor atleticano se viu em uma situação em que ele pode comemorar, né? Talvez pode comemorar, se isso vier a acontecer de fato. Os menins, eles vão aportar, eles estão falando em aportar, estão pensando em aportar, estão procurando uma maneira de aportar, porque foram ao mercado, não conseguiram ninguém para poder fazer aporte, e agora eles pensam em fazer um grande aporte no Atlético, algo em torno de 500 milhões de reais para dar uma estancada imediata. E o torcedor precisa ter ciência que qualquer aporte que for feito no Atlético neste momento não é para fortalecimento de elenco, não é para contratar grandes nomes, não é para trazer grandes jogadores, é para dar uma estancada na dívida que não para de crescer. É uma dívida astronômica, extremamente complicada, e que a instituição por si só, com as arrecadações anuais, não faz nem cosquinha, na verdade. Então, para o Atlético pagar a sua dívida, ele precisa de um aporte de um montante e não de, o Atlético, por exemplo, a temporada passada foi talvez uma das maiores arrecadações por temporada da história do Atlético. E a gente está falando aqui de 480 milhões, 450 milhões líquidos, né? É muito pouco, gente. É muito pouco dentro de uma temporada, em vista do que o Atlético precisa aportar para estancar a sangria que está aberta. É uma veia rompida e o sangue não para de jorrar. Essa é a realidade do Atlético. Então é importante o torcedor atleticano ele ter ciência de que o aporte que possivelmente será feito pelos menins não é um aporte para fortalecimento de elenco. Não é um aporte para dar uma respirada mesmo, para poder dar uma segurada na situação que anda desencarrilhada. Essa que é a realidade. Então, pelo menos, o torcedor do Atlético, neste momento, terá um período de paz, talvez, se for feito da forma que vem sendo falado, e se de fato for feito. E precisa também ter gestão. Os donos do Atlético não entendem de futebol, assim como os donos do Cruzeiro também não entendem. Porque quando fala de Atlético, tem que falar do Cruzeiro. Porque tem gente que pensa que por você torcer para o Corinthians, você não pode falar do Palmeiras. Por você torcer pelo Grêmio, você não pode falar do Internacional. E isso não é jornalismo, né? Isso é representatividade de torcida, e eu não sou animador de torcida. Eu sou um jornalista que preza pelo conteúdo, tratando das instituições sem colocar o coração na frente. Então, são pessoas que não entendem de futebol, entendem de empresas, são muito bem-sucedidos nas suas áreas de atuação, mas, quando se trata do jogo, do futebol, o entendimento é muito raso e isso acaba dificultando o bom andamento da coisa, né? Então, o torcedor do Atlético talvez possa respirar um pouco mais aliviado se daqui 2 meses, que é o que está sendo dito, os donos do clube fazem um aporte. Mas esses caras têm que fazer o aporte, e o aporte eles têm que entender que é para o clube. Eles não vão fazer mais um empréstimo, porque já enganaram todo mundo. Lá atrás, falando que os juros seriam juros normais e só para o grupo que está à frente do Atlético, o Atlético deve algo em torno de 800 milhões de reais. Com só de aporte para a contratação de jogadores, a gente está falando aí de quase 500 milhões de reais, quase R$500 milhão de 2021 para cá. Então, eles precisam fazer esse aporte, porque senão o clube acaba, né? E não pensando em como se fosse um empréstimo, uma forma de empréstimo. Se fizer isso, a dívida do Atlético ela aumenta ainda mais com os próprios donos, assim como ela no Manchester United. O Manchester United deve para os donos do Manchester United. Isso é uma loucura. Essa aqui é a realidade. Mas é negócio. Não, isso não é negócio, não. Isso é usurpação que chama. Você compra um bem que pertence teoricamente aos torcedores, para que os torcedores possam ter uma segurança, e você, através
deste bem que você comprou, você pega o seu dinheiro e aporta em forma de empréstimo. Isso é uma covardia com o torcedor e é um descaramento com a instituição. Essa que é a realidade. Porque se você compra, você precisa fazer investimento para que depois você tenha retorno. E não parei aqui e agora eu quero o meu dinheiro. O que for arrecadado durante a temporada vem para o meu bolso. O jogador que é vendido vem para o meu bolso. E o clube? Como que o clube vai se sustentar? Porque no Brasil é muito difícil ser autossustentável. Nós temos aqui, e que nós podemos falar com uma certa certeza, só um clube no Brasil que é autossustentável neste momento, falando dos grandes clubes, que é o Flamengo. Os outros todos dependem de algum outro tipo de fonte para que ele possa se sustentar. Né? O Palmeiras depende da Leila, o Cruzeiro do Pedrinho, que é dono, como é SAF, eu acho que a gente nem pode levar por esse lado. O Atlético depende dos menins, e como é SAF também acho que a gente não pode nem levar para esse lado. O Vasco está lá do jeito que está, o Botafogo depende do Textor, que é uma SAF também. Então, cada clube depende de um meio para que ele possa ser autossustentável. Já o Flamengo, né, tem lá a renda do Flamengo, a arrecadação do Flamengo é de 1 bilhão anual. Então, é algo que deve se pensar. Né? Então, o Flamengo é o único no Brasil, o Atlético tem essas pendências que são, para mim, horrorosas, a forma que os caras trabalham, e assim as coisas vão acontecendo. Né? Se os menins fizerem este aporte, o Atlético pode se dar muito bem, pelo menos num espaço curto de tempo. Mas não pode ser um empréstimo. Né? Se for mais um empréstimo, a dívida de 1 bilhão, de 2 bilhões e 400 milhões, vai lá para 2 bilhões e 700 milhões. Daqui a pouco está devendo 1 trilhão de reais. E aí é só fechar as portas mesmo, porque não tem mais nada para fazer, não.